Oi, querida, eu tenho te observado. Eu sou a mesma pessoa que sequestrou, estuprou e matou a April Tinsley. Você é a minha próxima vítima. Se você não reportar isso pra polícia ou eu não ver isso no jornal amanhã ou no noticiário local, eu vou explodir a sua casa, matando todo mundo, menos você. Você será minha. Esse bilhete foi deixado na bicicleta rosa de uma menina de 7 anos, dentro de um saquinho ziplock, com uma camisinha usada. Quem é April Tinsley? E quem é o ser abominável que deixou esse bilhete? Oi, tudo bem? Espero que teu dia esteja sendo maravilhoso. Eu sou a Nath Fel, esse é meu canal novo e hoje eu vou te contar sobre o caso da April. E é um caso que tem muito desdobramento investigativo e mistérios. Então seja bem-vindo e se tu gosta de true crime, acontecimentos interessantes e bizarros na história da humanidade, mas não só, se inscreve no canal. Se quiser, puder me apoiar, este é o meu Apoia-se e eu também tenho uma loja de camisetas. Atenção, este conteúdo pode ser perturbador. A descrição do espectador é aconselhada. Dia 18 de março de 1988, a April Tinsley completou 8 aninhos. Ela era muito querida, muito engraçada, e ela também se dava bem com todo mundo, em casa, fora de casa, na escola. Todos adoravam ela. No mês seguinte, dia 1º de abril, as escolas fecharam cedo em Fort Wayne, em Indiana, porque estava rolando um feriado cristão. Era uma manhã fria e cinza, e a April, que estava na primeira série da escola Fairfield, ela voltou para casa às 11h30. Ela almoçou e aí, para aproveitar o início de tarde, que estava um pouquinho mais agradável, ela pediu para a mãe se ela podia brincar na rua. Ela ia aproveitar para ir na amiga Nicole. A Nicole morava perto, algumas quadras de distância. E Fort Wayne era uma cidade pequena. A criminalidade era bastante baixa e as crianças brincavam na rua. Além disso, ela também ia na Nicole com frequência e ela conhecia o caminho. A Janet, mãe da Nicole, concordou com uma condição. A April ia ligar assim que ela chegasse. Antes de sair, então, a Janet deu um guarda-chuva para April e ela se foi. Pouco tempo depois, a Janet recebeu uma ligação da April que tinha chegado lá e que estava tudo bem. Ela aproveitou para lembrar a filha de que ela tinha que estar de volta por umas 13h30, 4h da tarde, porque estava com previsão de chuva. A April respondeu, brincando, meio desafiando um pouquinho a mãe, que ela estava com guarda-chuva. Tipo, calma, mãe, não sou de açúcar. Quem nunca? Mas ficou combinado, né? Porque mãe é lei e elas se davam super bem. Só que a April não voltou quando tinha sido combinado. E aí a Janet, ela esperou um pouco, né, pra fazer alguma coisa, porque a April ela podia ter se distraído ou algo assim. Mas, quando a April continuou sem chegar, ela ligou pra casa da Nicole. Tô balançando meu pé aqui embaixo da mesa, tá? Se tu vê o meu corpo balançando. A Nicole falou que elas passaram um tempo brincando de boneca e conversando e se babando de vontade, porque elas estavam falando sobre todo o chocolate que elas iam ganhar na Páscoa que estava se aproximando. Depois disso, elas saíram, foram numa praça que ficava no meio do caminho entre as duas casas, e perto das 3 da tarde, a Nicole queria ir na casa de uma outra amiga. Aqui eu encontrei informações conflitantes. Numa delas fala que a April ia junto nessa amiga, mas que começou a chuviscar, e ela, que esqueceu o guarda-chuva na casa da Nicole, quis voltar pra lá rapidinho pra buscar o guarda-chuva e voltar pra encontrar as duas. E outras de que a April não ia ir junto pra casa dessa amiga, que ela só foi em direção à casa da Nicole mesmo pra pegar o guarda-chuva e voltar pra casa. Só que a mãe da Nicole falou pra Janet, que é a mãe da April, que a April não passou lá na casa dela pra pegar o guarda-chuva. A Janet começou a sentir o chão se abrindo embaixo dela com muita ansiedade e imaginou que algo podia ter acontecido. Ela falou com o marido então e eles foram os dois pra rua buscar a April. Só que eles estavam tentando pensar positivo, porque ela era uma menina brincalhona que gostava de esconde-esconde, de pregar peça nas pessoas, de dar susto, e afinal de contas era 1º de abril, podia ser uma pegadinha. Só que o tempo foi passando, a ansiedade aumentando, e às 6h eles ligaram pra polícia, que foi até a casa deles. Eu até achei que a polícia fosse enrolar, porque rola aquela coisa de mandarem, eles esperarem por umas horas, porque criança faz disso, ou aquilo, mas levaram super a sério e já começaram a investigar. Eles então saíram pelas ruas, andando nos mesmos lugares que a April foi, e eles foram levando uma foto da April com a descrição do que ela estava usando no dia. Um blusão azul de gola alta, uma jaqueta casaco vermelho e rosa por cima do blusão azul, uma calça azul clara que numa das pernas tinha 3 corações, desenho de 3 corações, e um tênis rosa desses de academia. Os policiais bateram de porta em porta numa área de umas 20 quadras, questionaram os moradores e verificaram em tudo quanto é canto, incluindo locais abandonados, becos e tal. Nada da April.
Eles, então, começaram a considerar um possível sequestro. Daí, o raio de busca cresceu, englobando a parte rural. Eventualmente, então, eles passaram uma mensagem para outros policiais e outras agências informando sobre o desaparecimento dela. A comunidade estava vigilante, mas com muito medo. Dia 4 de abril, passando 3 dias sem notícias da April, eles fizeram um mutirão para tentar encontrar ela. Eles contaram com a ajuda de 50 voluntários, da vizinhança e tal, mais 25 policiais. Mas, às 3h30 da tarde, um homem estava fazendo exercício, correndo pelas ruas e tal, quando ele viu um corpo. O corpo estava numa distância de 12 metros da estrada, numa vala. Então, eles tiveram que dar notícia para Janet. Era a April. Isso mudou os rumos da investigação, transformando ela de uma investigação por uma criança desaparecida para assassinato. A April estava completamente vestida, mas a calça estava ao contrário, e um tênis estava faltando. Examinando o corpo, eles descobriram que ela foi estuprada e, infelizmente, estuprada. Só que, apesar do pior, eles encontraram material genético no corpo da April. Sêmen. DNA não era uma coisa muito forte na época, 1988, ou não como é hoje. Mas, por coincidência, um pouquinho antes disso, os profissionais tinham passado por um curso de como fazer esse processo de coleta do material genético. Não era muito, talvez nem o suficiente para traçar um perfil, mas era o que eles tinham. Eles imaginaram, então, que a pessoa que tinha feito isso com a April era uma pessoa local, de Fort Wayne, e também que ele não queria esconder o que ele tinha feito. Na verdade, imaginaram que ele queria exibir os feitos dele. Afinal, ela não estava muito longe da estrada. Como referência, para ti que é ruim de distância, 12 metros dá 6 camas king, colocando uma do lado da outra. Então, para os policiais, parecia que ele queria que a April fosse encontrada. Além disso, encontraram o outro tênis dela a 250 metros de distância do outro lado da estrada. O sapato, os policiais acreditaram que acabou ficando no carro do, assassino, e quando ele se deu conta, ele jogou pela janela. As informações do sapato, eles não passaram para a mídia. Guarda isso. Dia seguinte, dia 5 de abril, veio uma possível pista para a polícia. Um motorista afirmou ter visto outro motorista em uma caminhonete azul e ele estava de boas, parado na estrada. Dia 8 de abril foi o velório da April. 150 pessoas foram da igreja dar tchau para ela. Logo depois veio uma outra testemunha falar que viu alguma coisa mais ou menos no horário que a April desapareceu. Ele viu uma menina caminhando na Avenida Hoagland, que a menina foi cruzar a rua e essa caminhonete parou do lado dela. Ele conseguiu ver o homem que estava dirigindo. Ele parecia tranquilo e essa criança também. E quando ele partiu, a criança não estava mais ali. E aí, como não teve nenhuma luta, ele achou que ele era pai dela, aquela coisa de buscar a criança, o filho em algum local, sabe? E novamente era 1988, sabe? Num subúrbio com pouquíssimo crime e fazia uma década do último sequestro na cidade. Aí agora eu tô pensando quantos que deve acontecer por dia ou por mês aqui. E era comum se ver pessoas pegando carona pré-combinadas. Então ele não achou nada estranho. Ele descreveu a menina que ele viu falando que ela estava usando uma calça azul clara, com vários corações em uma perna. Os investigadores, então, estavam certos de que ele realmente viu a April ser levada. O motorista da caminhonete ele descreveu como um homem branco, 30 a mais, uns 70 quilos, cabelo ondulado, com cor de areia, um loiro acinzentado, imagino que algo parecido com essa parte mais clara do meu, e com a raiz escura. Tô imaginando algo tingido, mas não sei. A barba estava alguns dias por fazer, mas ninguém parecia conhecer essa pessoa por essa descrição. E uma criança levada em plena luz do dia deixou os pais da cidade ansiosos. Daí a polícia fez um retrato falado com essa descrição e a partir daí várias pistas vieram. Vários mencionaram um homem chamado Moose. Esse homem parecia muito com o desenho e quando a polícia colocou várias fotos na frente da testemunha, a testemunha pegou a foto do Moose. Ele não tinha uma caminhonete azul, mas conseguiria uma se precisasse, e as pessoas falavam que ele se aproximava de crianças no parque e falava coisas assustadoras. Além disso, ele fazia parte de uma gangue que era uma seita satânica. E a gente sabe como é que eram essas coisas na época, né? Ainda existe um pouco disso. Os investigadores, então, ficaram preocupados, achando que a April podia ter sido vítima de uma seita satânica, em alguma forma de ritual ou um sacrifício. A Janet e o pai da April ficaram apavorados com a possibilidade disso ter acontecido. O Moose virou suspeito número 1 por semanas, mas não tinha evidência física de que ele era a pessoa que estavam buscando. Ele também fez vários testes de polígrafo que continuaram mostrando que possivelmente não era ele. Daí o Moose deixou de ser suspeito.
E então 2 anos se passaram e em 21 de maio de 1990, um cara ligou para a polícia falando que ele notou um comportamento estranho na fazenda da família dele. Ele acha que viu uma pessoa lá e que viu essa pessoa voltando várias vezes. Daí ele olhou do lado de fora do celeiro e tinha uma coisa escrita: Eu mato April Marie Tinsley, de 8 anos. Eu vou matar de novo. Mato, assim, na conjugação verbal errada mesmo. A letra era uma letra desorganizada, letras maiúsculas misturadas com minúsculas, verbos conjugados errados, palavras faltando letras e até o sobrenome da April estava escrito errado. Tava faltando o N. E ao invés de escrever matar, como eu falei, ele escreveu eu mato. E aí a polícia pensou que a pessoa que escreveu isso era alguém querendo se passar por alguém menos inteligente do que realmente era. A pessoa também escreveu várias vezes a mesma frase, uma em cima da outra, como se estivesse reforçando o traço. A primeira vez ele escreveu em branco e como o celeiro já tinha uma cor clara, não dava para ver. Depois ele escreveu de lápis. Depois, por cima de todas, ele escreveu com algo mais legível, mais escuro. Então, parecia que a pessoa tinha voltado várias vezes, como o cara falou, por causa disso, para tornar a mensagem legível. O que também faz a gente pensar que quem escreveu não era tão inteligente assim. A polícia sempre lida com os copycats, né, que são aqueles que tentam imitar, ou pessoas zoando mesmo. Então, como saber se era realmente uma mensagem dele? Lembra que eu falei do sapato que a polícia achou separado do corpo, mas que não falou pro público? Então, tinha essa mensagem do celeiro e logo ao lado estava escrito: acharam o outro sapato? Haha. Então, pro pesadelo da polícia, isso confirmava que essa mensagem realmente veio do cara que tirou a vida da April. E pro pesadelo dessa família ali da fazenda também, né? Imagina o medo do moleque depois de descobrir isso. Eu liberava os bichos tudo, chamava a Luísa Mel pra tomar conta e me mandava dali. Fazendeiro é tudo rico, né? Pode fazer isso. Quando essa mensagem foi divulgada para o público, então, eles voltaram a receber muita informação, falando: ah, eu conheço alguém que escreve assim, eu conheço alguém que escreve haha. E isso era 1990, isso foi antes dos primeiros SMS. O primeiro SMS veio só em 92. Então não era comum tu usar haha. Mas nada surgiu disso e se passaram 15 anos sem acontecer alguma coisa realmente significativa. Dia 25 de março de 2004, a Emily Higgs, uma menininha de 7 anos, ela largou a bicicleta rosa dela no pátio e entrou em casa. Quando ela foi pegar a bicicleta dela de novo, ela viu um saquinho de ziplock com um bilhete dentro e esse bilhete estava escrito a lápis em papel amarelo pautado. Nele estava escrito: Oi, querida, eu tenho te observado. Eu sou a mesma pessoa que sequestrou, estuprou e matou a April Tinsley. Você é minha próxima vítima. Se você não falar isso pra polícia, ou eu não ver isso no jornal amanhã ou no noticiário local, eu vou explodir a sua casa, matando todo mundo. Menos você. Você será minha. Gente, esse tipo de coisa onde o cara não é apenas um assassino, mas também é um stalker, que é a pessoa que persegue, e hoje essa perseguição também pode ser online, tá? Me pega pesado. Traumas. E dentro desse ziplock também tinha uma camisinha usada. No mesmo dia, outra menina também recebeu uma mensagem deixada também na bicicleta dela, em um ziplock. Mesmo papel, escrito a lápis. Oi, querida, eu tenho te observado. Eu sou a mesma pessoa que se sequestrou, estuprou e matou a April Tinsley. Aqui está um presente para você. Você é a minha próxima vítima. O presente, de novo, a camisinha usada. Ela também tinha uma idade similar a April. E deu, né? Chega de carta. Outra menina, uma terceira menina também recebeu carta, mas era tudo parecida com essas. Quase 15 anos depois, e os bilhetes tinham a mesma forma de escrever do que foi escrito no celeiro. Mesma grafia, mesmo erros gramaticais, mesma letra de criança. A comunidade estava apavorada, as famílias com muito medo. Talvez muitos esperassem que o cara nem tivesse mais vivo, ou até já tinham esquecido dele, sabe? E eu imagino que a família da April, em 15 anos, já tivesse começando a tentar tocar a vida. Isso mesmo paralelamente tentando descobrir a identidade dessa pessoa, porque mesmo com a saúde mental de todos cagada, a vida segue, os boletos chegam, e ele voltar dessa forma deve ter sido muito chocante. Para proteger essas famílias, então, e essas crianças, a polícia tomou providências ficando de olho nessa área. Mas agora, com o material genético dele nas camisinhas, a polícia podia ver se esse cara, que aparentemente era o mesmo do celeiro, realmente era quem eles estavam buscando. Porque lembra, ele deixou o material genético na April.
Não muito tempo depois, apareceu uma quarta carta. Mas essa carta era diferente. Não tinha nenhum bilhete, era só uma foto. Essa foto mostrava a parte de baixo de um homem que estava se auto-dando prazer. Eles então testaram o material genético da camisinha que batia com o mesmo que estava na April, tendo certeza então de que era a mesma pessoa. Então agora é só encontrar ele pelo DNA, né? Não é tão simples. O material genético da pessoa ou de algum parente tem que estar no sistema, mas não encontraram nada. Então eles divulgaram as cartas. A polícia estava desesperada, pedindo ajuda da mídia e do público para encontrar essa pessoa. Eles não podiam divulgar a foto, mas eles divulgaram parte dessa foto e no fundo aparecia um cobertor verde. Esse cobertor tinha uma padronagem. E então aparecia uma pessoa acusando o próprio pai. Morava perto da April, tinha histórico de P, tinha câmera Polaroid, tirava foto de coisas estranhas e escrevia oi, querido, querida, haha. E também tinha uma caminhonete azul que ele pintou dias depois da morte da April. A polícia então chamou ele. Ele disse que não conhecia a April, mas que a filha dele brincava com ela. E do nada, sem ninguém perguntar, ele soltou que estava trabalhando no dia que a April morreu. Para a polícia, isso foi muito estranho. Por que tu tá te defendendo sem ninguém falar nada? E outra coisa, tenta lembrar de alguma morte que aconteceu na tua cidade 15 anos atrás e tenta lembrar o que tu estava fazendo naquele dia. Então a polícia foi falar com a empresa que ele trabalhava e descobriu que ele não estava trabalhando no dia que a April morreu. E quando a polícia foi revistar a casa dele, encontraram um bloco de papel amarelo. Cara, caso encerrado, temos quem tirou a vida da April. Testezinho de DNA só pra confirmar, porque certeza a gente já tem. E a polícia também já tinha colocado ele como suspeito número 1. O DNA dele não bateu com o do cara das camisinhas, do DNA da April. Não era ele. E aí tu imagina a frustração da polícia. Tu chegar tão perto e com tantas coisas batendo. Ao mesmo tempo, o cara, né, desviou de uma ruim. Se não tivesse DNA ali, ele tinha ido preso, com certeza. Quando eu tava estudando esse caso, eu falei finalmente. Mas, né, não é. Mas o tempo passa, a ciência avança e assim foi com a fenotipagem genética. Segundo um artigo forense, a fenotipagem forense pelo DNA se apresenta como uma abordagem promissora para suprir lacunas na busca de pessoas desconhecidas em investigações criminais e na identificação de vítimas de catástrofes e de pessoas desaparecidas. Essa metodologia permite a previsão individual de características extremamente visíveis. E dia 11 de maio de 2018, o detetive Brian Martin contratou a empresa Parabon Nanolabs para fazer uma imagem a partir de evidências de DNA. E essa imagem, essa 3x4, assim, digamos, é uma previsão de como a pessoa seria fisicamente. Não sei te dizer se todas as vezes isso dá certo. Quando fizeram isso com o material genético da pessoa que tirou a vida da April, apareceu que o cara era britânico ou alemão, com cabelo castanho, olho verde ou castanho e pele clara. Essas características batiam com o retrato falado feito na época do crime, e os investigadores acreditavam que ele tinha, na época do crime, uns 30 anos. Com esses resultados, eles decidiram fazer uma atualização no retrato, simulando como que ele estaria com uns 50 anos. E aí, com o avanço da genealogia, muitas pessoas têm feito aquelas pesquisas de DNA ancestral para saber as raízes da família, herança genética e papapá. Só que isso deixa rastros e muito DNA fica guardado no sistema. E aí, se um parente lá nas grotas faz essa pesquisa genética, a polícia pode traçar esse DNA até o DNA de um foragido. Moral da história, não matem. Inclusive, tá, o Golden State Killer, ele foi identificado com essa tecnologia em 2018. Eles buscaram pelo DNA do Golden State Killer neste programa de genealogia, chegou até um parente dele, foram até o lixo dele para pegar algo contendo DNA e pá, esteja preso. E assim, gente, o Golden State Killer, ele tava ativo lá nos anos 70 e 80 e foi preso anos depois por causa disso. Imagina a frustração dele. É foda. E então, em 2018, a polícia colocou o DNA de quem tirou a vida da April neste sistema de genealogia. Se não me engano, já tinham colocado antes, mas não surtiu efeito. E dessa vez, em maio de 2018, din, 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 temos um resultado. Eles encontraram primos distantes, criaram uma árvore genealógica ao contrário, buscaram por descendentes e, por fim, chegaram a 2 irmãos.
eles começaram a monitorar um deles. Dia 6 de julho, a polícia chegou nos arredores da casa do John Miller, um homem de 59 anos, e pegaram 3 camisinhas usadas de dentro do lixo dele. E aí, dia 9 de julho, eles descobriram que o DNA batia com o das camisinhas enviadas para as meninas em 2004 e com o DNA no corpo da April. Era ele. Eu amo assassino burro que sai mandando o próprio DNA de presente por aí. Presente. E aí, dia 15 de julho de 2018, a polícia foi atrás dele. Quando chegaram na porta dele e perguntaram: "Tu sabe por que a gente tá aqui?", ele disse 2 palavras: April Tinsley. Ele foi preso e quando a polícia falou que tinha o DNA dele, linkando a morte dela, ele confessou. Em seguida, então, o John contou que sequestrou e estuprou ela na casa dele e no dia seguinte ele deixou o corpo dela naquela vala. Quando ele apareceu no tribunal, o juiz perguntou pra ele se eles sabiam quais eram as acusações contra ele. Ele falou que sim e não falou mais nada. E aí uma emissora falou com o irmão do John e ele disse que quando me falaram que ele confessou, meu irmão morreu pra mim. Pra mim chega. Quero dizer, é triste dizer isso, mas o que ele fez é doentio. Eu não tenho intenções de falar com ele. Ele descreveu o John, que trabalhava no Walmart, como alguém relativamente quieto e falou que ele, abre aspas, tem um temperamento ruim, um pavio curto. Ele falou também que o irmão merece a punição que deram pra ele e que, abre aspas, eu só queria que tivessem pego ele muito tempo atrás. O John Miller se declarou culpado, então não teve julgamento, só sentença. Em dezembro de 2018, ele foi sentenciado. O tribunal estava cheio, com pessoas em pé. O John chegou de cadeira de rodas e só falou uma vez, quando ele falou o nome dele. Diversos membros da família da April falaram, naqueles depoimentos da família, sabe? E a Janet falou que podia ter passado 30 anos, mas que ela lembra do dia como se fosse ontem, que o John acabou com a família dela. Ela disse que, abre aspas, tu tirou a vida dela, a gente quer a tua. Que os 80 anos que ele podia ser sentenciado era muito menos ruim do que ele fez a família dela passar. A advogada da acusação até chorou em alguns momentos, disse que o John tirou o senso de segurança da cidade de Fort Wayne. Ela aplaudiu a polícia e concordou com a família que queria ver a pena de morte. A defesa leu a declaração do John em que ele pede desculpa para a família e para a comunidade, onde ele fala também que ele não podia fazer nada para compensar pelo que foi perdido e que ele gostaria que nunca tivesse acontecido. Alguém acredita? Em 88, quando ele tirou a vida da April, ele tinha 39 anos. 39 anos não é, moleque. Daí, em 2004, 16 anos depois, ele continuou brincando com a cara das pessoas. Isso não me parece uma pessoa que tem algum nível de culpa. Me parece que ele só falou isso no tribunal porque ele sabe que os outros presos odeiam pessoas que cometem o tipo de crime que ele cometeu, ou para tentar diminuir a pena dele. No fim, ele pegou 50 anos por tirar a vida da April e mais 30 por fazer aquelas coisas com uma criança. Somando então 80 anos de prisão. Vai apodrecer na cadeia, né? A April era uma menina querida e amorosa que se foi cedo demais nas mãos de uma criatura horrível. Pelo menos esse e outros casos nos dão esperança de que com a tecnologia atual, outros casos em aberto, muitas vezes casos antigos que foram até arquivados, possam finalmente ter respostas. Mas eu queria saber o que tu pensa, o que tu pensa desse caso todo. Me fala se tu já tinha ouvido falar sobre, se tu conhece outros parecidos e que outros casos tu gostaria de ver por aqui. Se tu gostou desse vídeo, por favor, deixa um joinha. Não é gostar do caso, né, do crime em si, mas da forma que eu apresentei ele. E a gente se vê num próximo. Se cuidem, se comportem. Beijo pra vocês.